A ideologia burguesa que vende o empreendedorismo como solução para os problemas, né? Eu vou empreender, que aí eu vou virar um empresário e vou fugir do desemprego. Isso é impossível. Isso é impossível. É impossível empreender num país com a taxa de juros muito elevada. Um país em que o que se tem é para pagar juros da dívida e não para investir no mercado. Isso não vai acontecer, né? Então, esse discurso do empreendedor, que, na verdade, o empreendedor nada mais é do que o cara que se vira. Essa economia empreendedora é a economia da viração. Então, todo mundo vira empreendedor de repente. E aí você não tem direitos trabalhistas, você não tem nenhum tipo de segurança, você não consegue planejar um futuro, porque né, no momento de crise, como a gente está vivendo, e é uma crise econômica que já vem há alguns anos, que é aprofundada pela pandemia e que vai perdurar pós-pandemia, né? E não se supera através do esforço próprio. E é uma coisa bastante cruel, porque coloca em cima do trabalhador toda a responsabilidade da sua sobrevivência e do seu sucesso. Se você não consegue empreender, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Não é a conjuntura toda, né? A situação, as condições materiais que te impedem disso. Não, a culpa é sua, é uma coisa individualizada. É essa que a ideologia capitalista vende esse discurso para as pessoas. Nossa, aqui em Miguel Pereira a gente tem vários exemplos em todas as cidades do Brasil, né? Do pequeno empresário, o cara que tem uma papelaria, o cara que tem uma padaria, que tem uma loja, que tem um escritório. E se ele não estiver lá todo dia batendo ponto, sabe, trabalhando, ele vai fechar as portas e não vai ter como sobreviver, ou vai ter que viver de biscate, alguma coisa do tipo. Esse cara é empresário? Não, ele trabalha. O empresário não trabalha. O empresário vive da exploração do trabalho dos outros. Né? Os grandes empresários. O cara que tem um comércio com um comerciante, ele não é empresário. Ele trabalha ali diariamente, é ele que abre o comércio dele, é ele que fecha, é ele que faz o balancete, é ele que é responsável pelas vendas, enfim. Então, isso é classe trabalhadora também, além dos assalariados, além dos desempregados, além dos trabalhadores informais, que estão cada dia mais aumentando, se eu não me engano, cerca de 23 milhões de trabalhadores na informalidade no Brasil, não é o próximo a isso. Então, e o momento da eleição é um momento para deixar isso claro, para as pessoas entenderem a que classe elas pertencem. E que quem está no poder, os governantes, o Estado, não representa essa classe dos trabalhadores, representa a classe burguesa. E assim, alguém botou nos comentários, né, se Maringá tinha grandes empresários. Não tem, eles vêm de fora. Não sei em Maringá, mas aqui em Miguel Pereira não tem, mas eles vêm de fora. É o cara lá que controla, que tem monopólio de transporte, é o cara que tem monopólio de hotéis da cidade, é o cara que vai abrir um empreendimento turístico que a gente não sabe nem de onde que vem. Certo? Então, assim, são essas pessoas, ou esses grupos de acionistas que a gente nem sabe quem é, e que muitas vezes tem participação do poder público, né? Até com ações. Então, a gente precisa estar atento a isso. E a população, de um modo geral, precisa estar atenta. Porque o que acontece? Um município, por exemplo, ele tem muito pouca independência financeira para fazer grandes transformações. Vive muito do repasse de verbas estaduais, principalmente federais. E cada vez menos. Né? Cada vez menos vai ser repassado para os municípios. E o que vem não fica a cargo de atender a necessidade da população local, dos trabalhadores que vivem e consomem aquela cidade. É negociado dentro do gabinete, junto com os empresários, que têm monopólio de transporte, que têm monopólio de hotéis, que têm monopólio de supermercados, que têm monopólio no turismo de uma maneira geral. É negociado com essa gente. Então, são eles que estão abocanhando pouco que tem para os municípios do fundo público.
E com a participação maior da população na vida política, ativamente, é possível que a população tome as decisões sobre o que vai ser feito com esse fundo público. Afinal de contas, são os trabalhadores que constroem a cidade. A cidade deveria ser pensada e produzida para eles.